o nosso bate-papo sobre empreendedorismo e marketing, e nada mais justo do que eu começar esse primeiro contando a minha história com o Jonathan, que é meu parceiro, meu sócio de vida. E aí eu vim contar um pouco para vocês da nossa experiência, de como a gente começou, dos nossos desafios e tudo que a gente passou lá atrás, né? E o Jonathan, para quem não sabe, ele, além de ser meu sócio, ele é biomédico esteta, já foi também CLT, assim como eu, por muitos anos, né? Muitos anos. E aí chegou um momento que a gente cansou, como muitos de vocês cansam, e a gente decidiu sair do CLT e empreender. Então, como vocês vão ouvir muito a minha voz por aqui, eu vou deixar ele falar um pouco sobre como foi o nosso começo e por onde a gente começou e o que impulsionou a gente empreender e sair do CLT. Bom, sair do CLT não é fácil, porque no CLT você tem, assim, uma certa segurança, né? Não é 100% garantido, não é 100% seguro, mas você tem uma certa segurança porque você recebe um valor fixo todo mês e você se programa, porque você sabe quanto você vai receber e você paga as suas contas, né? E tudo mais. Mesmo se sair um dia com seguro-desemprego. Mesmo se você sai, né? Você tem 13º, você tem férias, aí quando você sai você recebe aviso prévio, você tem fundo de garantia, se você ficar doente tem o INSS para te ajudar, né? E tudo mais. Então assim, essa é a segurança que o CLT te traz, né? Previsibilidade. E aí quando a gente pensa em empreender, a primeira coisa que vem na cabeça é, caramba, e agora? Eu não sei quanto que eu vou ganhar. Eu não sei, e se eu ficar doente, como é que vai ficar? Eu não vou trabalhar, não vou receber dinheiro. Então a primeira coisa que vem é o medo, né? O medo da incerteza. E a gente não tem previsão. Mas aí a gente decide dar as caras, né? Um dia eu estava em casa, ele chegou para mim e falou assim, o que você acha se eu fizer uma pós em estética? Para quem está perdido, antes da agência acontecer, que é esse projeto que a gente está fazendo, a gente tem a clínica de estética, a Cala, hoje a clínica Dr. Jonathan Palmeira, que leva o nome dele, e a gente, quando começou lá atrás, ele chegou para mim, eu estava insatisfeito no meu emprego, a gente trabalhava muito, muito mesmo, e muito satisfeito, muito triste, ele chegou para mim, e se eu fizer uma pós em estética? Coisa que nunca passou por minha cabeça, ele trabalhava com oncologia, né, com pacientes com câncer, não tinha nada a ver com o que a gente pensava e tudo mais, eu nunca empreendi, nunca tinha trabalhado com estética, e eu falei, por que não, né? E aí ele se matriculou na pós-graduação em estética, porque até ele já tinha concluído a medicina. Mas não foi tão fácil assim, porque ele relutou um pouco. Teve um pouco ele de falar, será? Não sei, porque todo mundo sabe que uma pós-graduação não é barato, é um investimento um pouco alto, então a gente fica ali meio com... E era em São Paulo. Em São Paulo era uma luta, mas enfim. Aí conta pra gente agora como foi quando a gente começou, como foi o primeiro procedimento que foi realizado, o que aconteceu. Mas antes veio a história, né, de como fazer, né? Vou fazer a pós pra gente trabalhar junto. Aí por quê? Porque ele estava insatisfeito no trabalho dele. Todo dia chegava em casa chorando. Depressão, galera. Todo dia. Chegava desesperado, aos prantos, reclamando. E eu também tinha as minhas reclamações do meu trabalho, do meu emprego. Então juntou as duas insatisfações. Mas o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Então a gente tinha um problema, esse é o primeiro ponto. E aí veio a ideia então de eu fazer a pós em biomedicina estética para poder abrir a clínica e trabalhar para a gente. Porque como eu já tinha uma formação na área da saúde, eu não queria abandonar e entrar numa nova área, fazer uma nova graduação. Eu queria aproveitar o estudo que eu já tinha, né? E a única solução para mim naquele momento foi fazer a pós em estética. Mas aí, não foi assim, então, tipo, vamos fazer e abrir? Não foi. Então, vamos fazer a pós com medo, né? E a pós custava caro, foi um ano de pós, tinha que ir para São Paulo, passava o fim de semana inteiro lá, então tinha muito custo e tudo mais. Aí, quando eu comecei a pós, aí começou a vir a ideia de montar um negócio próprio, né? E eu falei, Levi, vamos abrir o nosso negócio próprio. Porque aí você vai conseguir trabalhar, então ele tinha um bom conhecimento na parte de cosméticos, porque ele trabalhava numa drogaria. Ele também tinha conhecimento de RH, porque ele fez a graduação em gestão de recursos humanos. E eu tinha experiência da área da saúde, mas nenhum dos dois nunca tinha empreendido, né? Então vamos lá. E aí comecei a fazer a pós. E aí depois da pós, aí vem, agora vamos abrir. Vamos, não sei, começou o medo. Mas a gente resolveu enfrentar o medo e ir. E aí quando a gente abriu oferecendo um único serviço, né? Primeiro que a gente não tinha nem condições de abrir, a gente não tinha
dinheiro para poder alugar uma sala, a gente não tinha dinheiro para comprar móveis, para comprar material para começar a trabalhar. E na verdade a gente não começou no estabelecimento físico, né? Não, Lembra de como a gente comprou? A gente comprou comprou um primeiro kit de limpeza de pele. para estudante. E como a gente comprou? O Jonas estava na pós em São Paulo, aqui no Guarujá, e ele chegou e falou assim pra mim. Eu te liguei. Tu me ligou e falou assim, olha, estão vendendo um kit de limpeza de pele profissional. O que tu acha da gente comprar pra fazer? Só que quem já trabalhou com CLT sabe que o dinheiro é sempre muito contadinho e que a gente se programa com aquilo. A gente só tinha dinheiro de pagar uma conta. Era conta de luz, eu lembro até hoje. Na época a gente morava de aluguel e aí eu falei assim, Jonathan, já dá conta de luz. E eu fui contra. Lá atrás eu falei, por mim não compra. Aí beleza, passou, ele chegou em casa e falou assim, olha, eu comprei. Eu falei, Jonathan, tu é louco, e agora? Vai atrasar quando chegar o mês que vem, vai ter que pagar a conta de luz do mês que vem, vai juntar as duas, aí vem uma bola de neve, eu falei, pronto, vai cortar a luz da minha casa. E aí ele falou assim, não, já tenho 2 pessoas marcadas, 2 ou 3 pessoas. Com essas pessoas eu já consigo levantar o dinheiro da conta de luz, ou seja, o empreendedorismo já começou aí. Ele já começou a empreender quando ele calculou que ele teria 2 pessoas marcadas, 3, e que ele levantaria o dinheiro. É um risco? É um risco. Era mais de 2 pessoas, acho que era um papo, que era R$50 a limpeza, era Isso, menos. acho que era 50 que a gente estava fazendo, tá na casa, acho que era 50. Não, foi menos. Eu não vou lembrar agora o valor exato, mas é um risco. E empreender é isso, é arriscar e ter risco. Você sabe que você vai ter riscos. Continua. Então aí foi assim. Então, primeiro ato de empreendedor: comprar, calcular quantas pessoas eu tenho que fazer para poder recuperar esse dinheiro e pagar a conta, né? E aí eu colocava esses kits de limpeza de pele, esses produtos, na verdade, dentro de uma mochila, né? E isso aí fui fazer na casa. Primeiro fiz em casa, no sofá da nossa casa. Aí fui fazer na casa de outras pessoas, ia em Santos, eu saía do hospital 8 horas da noite e ia fazer limpeza de pele. Eu cheguei em casa às 1 hora da manhã, né? Teve um dia que fui para uma casa e fiz acho que 4 limpezas de pele. Fui lá para fazer uma, acabou que fiz 4 limpezas de pele nessa mesma casa e cheguei muito tarde em casa, né? E aí nessa casa, inclusive, 3 limpezas de pele. Nessa casa que eu fiz as 3 limpezas de pele, foi de uma ex-paciente, de quando eu trabalhava no hospital, e eu ainda trabalhava no hospital nessa época, mas ela já não era mais paciente, e aí eu fui fazer ela e as filhas dela. E ela viu a minha mala. Mala não, né? Mochila. Uma mochila com produtos, o produto virou dentro, molhou tudo lá de tônico e tal. Aí ela olhou pra mim e falou assim, como pode um filho do rei andar desse jeito? Ela falou assim, você não pode andar assim. Aí ela foi lá no quarto dela, pegou uma mala de viagem que ela trouxe da Suíça, e me deu. Falou assim, o filho do rei, ele não pode andar de qualquer jeito. Você vai pôr seus produtinhos aqui. E deu certinho a mala, com rodinha. Voltei pra casa feliz da vida. Uma mala suíça. Carregando produtos de limpeza de pele. E aí continuei fazendo as limpezas de pele em home care. E aí a gente pegou e falou assim, acho que agora a gente precisa de um lugar para atender, né? Na verdade nem foi assim. A gente estava fazendo e o lugar para atender surgiu uma oportunidade. Foi lá na pós. Quando a Ana Paula chegou a falar com você? Eu tava procurando, na verdade, espaço de coworking, que eu pra não gente sabia que esse era atender o nome. uma clínica que desse pra gente locar a hora ou pagar uma porcentagem. Só que há 5 anos atrás era muito difícil. Hoje o coworking está super em alta, mas naquela época era muito pouco, não tinha tanto coworking, era muito difícil, ainda mais aqui no Guarujá. E aí apareceu uma oportunidade da gente locar uma sala que já estava montada. E aí a gente ficou assim, naquela insegurança, será que não vai? Na época o aluguel era R$900, a gente pensou, bom, se a gente aumentar a limpeza de pele para R$90 e fazer 10 limpezas de pele, a gente consegue pagar esse aluguel. Só com limpeza de pele, fora os outros procedimentos que a gente iria fazendo aos poucos. Mas a gente começou, nossa meta era fazer 10 limpezas de pele todo mês para pagar o aluguel, R$900. Aí o que a gente fez? A pessoa que alugou pra gente, um anjo, ela deixou a sala meio que montada, tinha um móvelzinho, um móvelzinho, não tinha mocho, mas tinha uma maca, um móvelzinho. Mocho é a cadeirinha do profissional sentado. E aí a gente pegou, eu pedi as contas, como eu não cumpri aviso prévio nem nada, a gente falou assim, bom, ninguém precisa ficar na clínica. Por mais que o Jonathan que faria os procedimentos,
precisava de alguém lá o dia inteiro para atender, abrir a porta e tudo mais. A gente decidiu que eu ia ficar e ele viria nos intervalos que ele tivesse para poder atender as pacientes. Os meus intervalos eram: de manhã eu dava aula, saía da escola, ia para o hospital em Santos, saía do hospital e ia dar aula de novo à noite. E nesse intervalo eu queria atender ele na nossa clínica que a gente estava abrindo. E aí a gente pegou e abrimos, né, e tal, fomos para lá, começamos a atender. E desde o primeiro mês, a gente nunca precisou tirar R$1 do nosso bolso para pagar aluguel, para pagar despesa. As despesas que a gente tinha, basicamente, era aluguel, né? Luz, internet. E aí a gente conseguia. E aí a cartela de serviço foi aumentando conforme foi passando o tempo. Que aí a gente foi fazendo depois vazio, microagulhamento, pins, botox e preenchimento. Quem vê ele fazendo boca, assim, hoje que nem faz, gente, ó, demorou porque a gente não tinha nome, não era conhecido, não passava credibilidade, não tinha dinheiro para fazer um curso tipo de nome e tudo mais. Avançado, não tinha como. Então a gente foi indo como dá. Então quando eu falo para vocês, começa como você pode, nas condições que você tem. Não tem melhor momento para começar, não tem melhor hora para começar. O melhor momento é hoje. Quando a gente começou, a gente não tinha dinheiro e nem cartão de crédito para poder fazer cartão de visita, para poder fazer panfleto. Hoje em dia a gente usa muitas redes sociais, a maioria das pessoas nem tem cartão de visita. Naquela época, 5 anos atrás, era o que mais usava, cartão de visita e panfleto. Então a gente pensou o quê? O que é que vamos fazer? Eu tinha uma impressora, eu tinha folha de sulfite e eu tinha papel canção. Eu falei, ok, então, vou fazer o panfleto na folha de sulfite e vou fazer o cartão de visita no papel canção. Naquela época eu não tinha noção nenhuma de Photoshop, de nada. Eu usei um programa chamado Photoscape para fazer. Ficou horrível. Mas era o que a gente tinha naquele momento, eram as condições que a gente tinha. Então eu imprimia, cortava na tesoura, porque não tinha uma guilhotina nem nada. Aí eu falava, vale, velho, vocês pagavam o panfleteiro para entregar? Não, eu ia entregar. Então eu ia entregar cartão de visita, eu ia entregar panfleto, eu ia entregar tudo. A gente abriu aqui no bairro, né, no Santa Rosa, na Demar de Barros, onde a gente está hoje, e eu entregava panfleto nesse bairro todinho. Até que chegou um momento que a gente teve uma sacada de carta, porque os panfletos não estavam dando retorno, porque não estava bonito, né? Então a gente pensou em fazer carta de apresentação. Apresentando a empresa, uma carta mesmo, só era uma carta digitada, impressa, dobrada, bonitinha, com logo em cima, no Word, apresentando a empresa e dando 10% de desconto. Foi aí que a gente conseguiu captar cliente, porque era uma carta bonita. Então aí a gente colocou na carta que se a pessoa apresentasse essa carta, ganhava 10% de desconto na limpeza de pele. E aí começou a vir cliente através dessa carta. As cartas eram entregues na caixinha do correio, viu? Ele entregava. Eu fui uma vez, né? Foi comigo, uma vez ele foi no Jornal da Rua, eu fui do outro. Então mais uma vez, sol, chuva, do que a gente ia. Então mais uma vez, a gente fez a primeira coisa, deu certo? Não deu certo. Não desistimos, fomos para a segunda opção, que era as cartas. Deu certo as cartas, show. Só que aí a gente precisava atingir mais pessoas ainda. A gente falou, tá, como a gente vai atingir? Não tem dinheiro para tráfego, não tem dinheiro para fazer mais coisas, já entregamos por aqui. Vamos fazer eventos gratuitos em farmácia. Como eu trabalhei em farmácia, eu sabia como funcionavam os eventos em farmácia. Então a gente fez contato com várias farmácias e é o que a gente pensou, já que vamos fazer evento de graça, vamos nas maiores. Não vamos fazer evento em farmácia de bairro. Então a gente entrou em contato com Raia, Drogazil e São Paulo, né? E a gente fez evento, a gente tinha uma caneta Skin Analyzer, para quem não sabe, era uma caneta que media o óleo da pele e tudo mais. A hidratação da pele. Isso. Então a gente começou a fazer eventos nessa farmácia, captar cliente até em todos os eventos, né? Que a gente captava pelo menos um cliente, e a gente já tem cliente na clínica até hoje que foi fruto desses eventos que a gente fazia gratuitamente. A gente ficava lá, ia lá, levava fichinha de anamnese, ficava lá analisando a pele das pessoas, indicava produtos para as pessoas, indicava, esse protetor solar aqui é bom, esse tudo de graça, aqui é bom, tudo de graça. Então, voltando ao empreendedorismo, mais uma coisa que eu já falei no meu Instagram para vocês e que eu falo de novo, entregar conteúdo, prestar serviço é servir. Você vai servir o teu cliente, você vai servir o teu consumidor. Naquele momento a gente estava fazendo o quê? A gente estava servindo. Claro que a gente estava esperando algo em troca, que alguém fechasse algum procedimento, que alguém fechasse alguma coisa. A gente estava, mas antes de qualquer coisa a gente estava servindo.
A gente estava entregando conteúdo, a gente estava entregando conhecimento do Jonathan de graça, que não foi barato, porque teve a pós-graduação. E aí a maioria dos erros que hoje a gente vê de profissionais é que as pessoas não querem servir, elas não querem entregar, elas não querem dar nada. Elas querem vender, mas sem dar nada, sem entregar um conteúdo, sem dar um posicionamento. E como você vai passar credibilidade para o teu cliente, como ele vai confiar em você, sendo que você não mostra o seu conhecimento, sendo que você não mostra que você entende. Uma coisa para deixar bem clara, essa questão de você ter que servir para ganhar alguma coisa em troca, é só você pensar nos filmes e nas séries. Né? Hoje tem Netflix, série da Netflix, filme do cinema. Eles têm um trailer, e esse trailer é feito, tem um trabalho de edição, produção, roteiro. Então, assim, a produção, ela gasta um dinheiro para poder produzir um trailer que seja convincente, que atraia público para assistir o filme ou a série inteira, né? Então eles entregam alguma coisa de graça para você ir depois ver o filme. E quando você entrega um serviço, é como se fosse um trailer do seu trabalho, um trailer daquilo que você faz. Então você tem que entregar alguma coisa. Porque senão como as pessoas vão saber se é bom ou se não é bom? Como elas vão saber se elas precisam do seu produto ou do seu serviço? Então você sempre tem que ter algo para oferecer para atrair essa pessoa para o seu negócio. A gente deu muita hidratação facial de graça também, né? A gente deu muito procedimento de graça, gente. Não que seja o certo, cada profissional tem o seu modo de trabalhar, tá? Eu não estou falando que você tem que dar produto de graça, que tem que dar serviço de graça. Mas alguma coisa você tem que entregar. Fala, Levi, então por que vocês deram hidratação facial? Primeiramente, a gente queria trabalhar com pele. Hidratação facial era um serviço que tinha um custo baixo pra gente e que ali naquele momento o Jonathan ia conversando com a paciente, o Jonathan ia vendo qual a dor dela e como ele poderia ajudar ela. E era muito difícil uma pessoa ir fazer uma hidratação que ganhou e não fechasse algum produto, algum serviço, ou pelo menos comprasse um protetor solar que a gente estava vendendo naquele momento. E outra coisa também que no meu caso, na minha realidade, fazer a hidratação facial era um preparo da pele para algum outro procedimento mais à frente. Então não era só dar por dar. Então você também não pode chegar e sair distribuindo as coisas por distribuir. Você tem que ter uma lógica, né? Então assim, eu dava a hidratação, dava por quê? Eu tinha a oportunidade de conversar com mais calma, por mais tempo com aquela cliente, de entender a necessidade dela, eu conseguia preparar a pele dela para um procedimento futuro, como por exemplo um peeling, que seria um procedimento um pouco mais, de um valor mais elevado, né? Que me traria um retorno muito maior. E aí uma das coisas que a gente pensou também lá atrás foi, a gente sempre trabalhou, quando eu bato muito na tecla com vocês, em proporcionar experiência, mas foi porque eu vivi, eu aprendi na raça e eu sei proporcionar experiência para o meu consumidor, eu sei como proporcionar uma experiência para os consumidores dos meus clientes da agência. E a gente sempre bateu muito na tecla disso, proporcionar experiência. Esse daqui é a água da clínica. Hoje a gente dá água assim, ó, de garrafinha, tem a com gás, tem a sem gás. Isso já é uma forma de você proporcionar uma experiência diferente. O nosso café aqui, ele é gourmet. Já é uma forma também de você proporcionar uma experiência para o teu cliente. Só que lá atrás, eu não tinha dinheiro para comprar um café gourmet, a gente não tinha dinheiro para comprar uma garrafinha de água individual para cada paciente. Quando a gente começou, a gente oferecia água quente, não tinha nem Não tinha filtro, não tinha geladeira, não tinha filtro, a gente não tinha nada. Então a gente trazia uma garrafa de água de casa, né, colocava numa jarra e era quente. Às vezes era um calor insuportável, a cliente chegava, a paciente bebia água quente, mas assim, era quente, mas eu colocava numa jarra de vidro bonita, toda trabalhada, num copo bonito, que era o que eu poderia oferecer, porque eu trouxe da minha casa, e aí eu já pensei, tá, e durante o procedimento, o que a gente vai fazer para proporcionar experiência para ela, sendo que a gente não tem condições de comprar outras coisas? É o que você fez durante a limpeza de pele? Comecei a fazer massagem nas mãos ou nos pés, a cliente escolhia, né? Porque quando faz limpeza de pele, você fica um tempo com uma máscara no rosto, com vapor, com uma máscara, e esse tempo você fica lá, sem fazer nada. Eu falei, não, ela não pode ficar aqui sozinha, olhando pro teto, de olho fechado, e eu vou sair da sala e deixar ela sozinha. Não, né? Ela tem que se sentir acolhida. E aí eu comecei a colocar musiquinha de fundo, musiquinha de barulhinho de água, de passarinho, e aí eu ofereci uma massagem. Olha, você quer uma massagem? Posso fazer nos seus pés, nas suas mãos, e não cobrava nada por isso, claro. E aí comecei a fazer, só que pra gente aquilo era uma coisa muito natural, que eu gostava de fazer, porque eu gostava de agradar os meus clientes. E só que aí depois a gente percebeu que aquilo estava agregando um valor imenso ao nosso trabalho. Porque depois a gente percebeu que as pessoas estavam vindo fazer limpeza de pele, então assim, vinha uma pessoa que indicava um amigo ou uma amiga, que indicava a mãe, a tia, a avó, a prima, enfim. Teve uma hora que a gente estava atendendo uma família inteira só fazendo limpeza de pele, uma família que tinha muito mais de 5 pessoas.
fazendo limpeza de pele. E as pessoas falavam assim, olha, vai lá fazer limpeza de pele com ele, porque ele faz massagenzinha na mão. E aí as pessoas chegaram e falavam assim, olha, ele faz massagem na mão, né? E aí Faz massagem no pé, massagem na mão e fazia. o pé a gente pôde fazer com o tempo, porque estava complicado, tinha pezinho que era difícil. E aí a gente parou, ficou só nas mãos mesmo. Mas também a gente esfoliava a mão da pessoa, A gente fazia comprou, massagem. aí a gente viu que estava dando certo, as pessoas estavam gostando, a gente chegou a comprar um kit de esfoliação e hidratação para as mãos, aí hidratava. Teve uma época que o negócio ficou tão comentado que a gente ganhou. Eu não lembro se foi de um representante da Mary Kay, foi de alguma linha de produto. Mary Kay. Que ela chegou e falou assim pra gente, falou, olha, como que vocês estão muito falados por causa da massagem na mão, eu vou deixar um kit aqui pra vocês de presente, só pra vocês usarem na paciente de vocês. E aí se ela perguntar qual você fala que é da Mary Kay e me dá o meu contato. Aí a gente falou, tudo bem. E a gente falou, caramba, esse negócio deu certo. Então voltando, o que a gente fez ali? A gente proporcionou experiência e as pessoas queriam levar essa experiência adiante. Né? Então foi uma coisa que deu muito certo. Beleza, éramos ali pequenos, isso tudo que a gente contou pra vocês foi nos 6 primeiros meses de empresa, né? Quando do nada, uma pessoa chegou pra gente e falou assim, vocês não têm vontade de ir pra um lugar maior, uma clínica maior, porta pra rua, ter mais visibilidade? A gente besta, né, começando, empreendendo e tudo mais, falou, olha que legal. Vamos! Que oportunidade, né? Porque ela trabalhava com um serviço, qual eu não vou falar aqui qual é, mas ela trabalhava com um serviço que poderia agregar de certa forma com o nosso, tinha a verdade da beleza. E aí fomos fazer uma sociedade, né? Mas ser uma sociedade de dividir o espaço. E aí veio o nosso primeiro tombo. Nossa primeira vez que a gente quase fechou, porque essa pessoa simplesmente... não deu certo. Não deu certo, a gente foi e a gente ficou num espaço com um aluguel muito alto. E estava tudo no nosso nome. A pessoa simplesmente saiu, deixou. Para vocês terem noção, por alto assim, a gente pagava de aluguel na nossa salinha R$900. A gente ficou só com um aluguel de R$3.500 na época, fora IPTU, água, luz. Internet, limpeza, a segurança da casa, porque a gente tinha alarme. Era um espaço muito grande, então custava muito para limpar. Isso assim, no primeiro ano de empresa, a gente olhou pra cara do outro e falou, fudeu. Vai A gente vai fechar. fazer o quê? Vamos fechar, porque a gente não vai ter como marcar. Aí a gente ligou pra proprietária da casa, ela falou, se vocês quiserem sair, tudo bem, a multa é R$11.000. A gente falou, cara, e agora? No primeiro ano de empresa, falou, vamos quebrar, já era. Aí a gente entrou em desespero e tudo mais, a gente vendeu nosso carro, né, na época. A gente tinha um Beetle. Tinha um New Beetle. A gente tinha um Beetle e aí a gente teve duas opções. A gente falou assim, ó, a gente vai quebrar aqui, ou a gente vende o carro. A gente preferiu vender o carro porque a gente acreditava na nossa empresa. E a gente acreditava que podia dar certo. E a gente ficou sozinho nessa casa gigantesca, a gente tinha 6 salas lá. A gente usando uma sala só, primeiro ano, vendemos o carro, só que o dinheiro do carro não durou por muito tempo. Ele ia acabar 1 hora. E aí a gente teve a ideia de sublocar as salas, só que era muito ruim porque era uma instabilidade muito grande, porque uma sublocação a pessoa não tem responsabilidade. Inclusive para você que está começando a empreender, que tem planos de abrir um espaço e sublocar as salas, minha vivência e meu conselho de vida. Faça isso, mas não conte com esse dinheiro para pagar o seu aluguel. Conte como algo extra. Abra um espaço que você tenha condições de pagar com o seu dinheiro. Porque amanhã ou depois uma pessoa dessa sai de uma hora para outra, que foi o que mais aconteceu com a gente, desestabiliza tudo. E foi o que aconteceu com a gente, destabilizou totalmente. A gente sobreviveu, a gente ficou 2 anos nessa casa, né? Até vencer o contrato, conseguimos manter tudo. E assim, estratégia atrás de estratégia, proporcionando sempre experiência para o cliente, conseguindo crescer. E a gente foi crescendo. A gente fez um bazar, né? O Central Bazar. Tivemos a ideia de mais um empreendimento. A gente fez um bazar. Como tinha um quintal muito grande, a gente falou assim, bom, vamos chamar vários empreendedores da cidade, porque é uma forma da gente ficar conhecido e ficar visto. Porque a gente vai atrás de vários empreendedores. Eu falei, bom, eles vão divulgar, a gente vai aparecer mais. A gente não tinha dinheiro para fazer tráfego, era uma forma orgânica de aparecer. E aí a gente chamou vários empreendedores, fizemos esse bazar e a gente dava consulta gratuita no dia. Nossa, a gente fazia 20 consultas no dia, 30 consultas no dia. Às vezes para fechar uma pessoa. Nessa coisa fechava 1 ou 2 pessoas, mas assim, fechamos. E a gente trabalhava
um dia inteiro e ganhava às vezes uma coisa que a gente estava ganhando em 15 dias antes. Ficava cansado, mas no final era sempre aquela sensação de satisfeito. Mas mesmo que a gente não tivesse lucro, né? A gente era visto. A gente era visto. Que era o que a gente queria. Começou a ser notado, as pessoas começaram a perceber e descobrir que a gente existia. Que o nosso foco sempre foi sempre ficar visto. E aí a gente começou a perceber que a gente, na verdade não foi que a gente começou a ver que a gente estava conhecendo, foi depois disso. Que a gente, aí passou essa fase da casa, finalizamos com o bazar porque chegou o momento da gente sair de lá e a gente falou assim, não, vamos diminuir despesa, só a gente. Tava só eu e ele, não tinha necessidade de estar num espaço gigantesco. Voltamos para o edifício que a gente estava, que foi onde a gente abriu, só que a gente abriu uma série pequena e a gente voltou para uma sala maior, que é onde a gente está hoje, inclusive, no terceiro ano de empresa que a gente veio para cá, né? E aí a gente trabalhou um ano ainda sem reforma nenhuma, só juntando um dinheirinho ali para conseguir reformar do jeito que a gente queria. E só depois de 4 anos de empresa que a gente conseguiu reformar da forma que a gente queria, do jeito que a gente queria, colocar os móveis que a gente queria. Então, o ensinamento que eu quero deixar Não, isso daí, vamos só finalizar que a gente não gostaria disso. Então, o que eu falo pra vocês voltando lá, comece com a consciência que você tem, da forma que você pode. Porque só depois de 4 anos que a gente conseguiu realmente investir pesado em fazer uma reforma com uma iluminação que a gente queria, com móveis que a gente queria, assim, falar tudo do jeitinho que a gente queria. Mas demorou, foi 4 anos para isso acontecer, foi tombo, sem contar que teve o tombo da pandemia também. Da pandemia. Que a gente não foi tombado. Não foi tombado por quê? Mais uma vez eu falo, planejamento e estratégia. A gente tinha um estoque de produtos também, muita criatividade. A gente tinha um estoque de produtos que já estava pago. O que a gente pensou para a gente não fechar as portas durante a pandemia, que a gente sabe que muitos colegas fecharam? Vamos vender o nosso produto com 50% de desconto. Ué, Levi, mas aí você não vai ter lucro. Eu falei, não vou ter lucro. Mas não vou ter estoque parado e eu vou ter giro. Eu vou conseguir comer, eu vou conseguir pagar um aluguel na pandemia. Durante a pandemia a gente não usa a nossa calção. Não precisamos usar a nossa calção, a gente fez giro. Não atrasou um dia sequer das nossas contas. Porque a gente... Aluguel, luz, a gente pagou tudo certinho, mesmo na pandemia. A gente conseguiu fazer voucher com 50% para pessoas após a pandemia. E o que aconteceu? Ela pagou, a gente conseguiu ter giro. Quando ela voltou pós-pandemia, a gente conseguiu vender mais serviço. Então a gente não quebrou. E aí foi o ano que a gente teve também uma sacada de marketing de influência, que foi o nosso 4º ano de empresa, foi quando a gente investiu pesado em marketing de influência. Até hoje a gente tem algumas meninas, que também é super válido, porém tome muito cuidado também, porque a gente também teve alguns prejuízos com marketing de influência. Então busque referências, procurem quem vocês vão chamar, porque é o nome de vocês que vão estar na boca dessas pessoas. E outra coisa, quando você vai chamar um influenciador, você tem que analisar uma série de pontos, né? Mas um dos principais pontos é a imagem dessa pessoa condiz com a imagem da minha empresa, do meu serviço ou do meu produto. Porque não adianta nada você chamar, por exemplo, um influenciador que tem a imagem dele atrelada, por exemplo, a comida, e a gente trabalha com estética. E aí eu trabalho, depende da comida também, né? Mas, por exemplo, um food truck. Não vou chamar uma pessoa que é influenciadora que está relacionada ao food truck para vir para estética. Falar de beleza, emagrecimento e etc. Não vai vender. Não vai vender. Você tem que chamar pessoas que estão relacionadas à beleza, ou aquelas pessoas que tipo tem um Instagram lifestyle, no nosso caso, sabe, né? tipo de cuidados. Então toma muito cuidado e também a imagem que essa pessoa passa, porque pensa assim, bom, qual a imagem dessa pessoa? Pessoas que se identificam com a imagem dela seguem ela. Você vai querer esse tipo de cliente para o teu negócio? É esse tipo de público que você quer para o teu negócio? Se for, ótimo. Se não for, descarta. Não vale a pena. Às vezes a pessoa tem milhões de seguidores e não vinga, não vale, porque você só vai ter preço morto no teu Instagram. Aquelas pessoas vão te seguir porque aquela influenciadora está mandando, mas elas não vão interagir, elas não têm interesse com o teu produto, o teu engajamento vai, cair. Conta a história das cadeiras. Dessas aqui que a gente está sentado, inclusive. Essa aqui foi o único móvel que a gente conseguiu comprar quando abriu, o único. Porque quando a gente pegou a sala para alocar, a única coisa que ela não deixou foi o móvel da recepção. A gente teve que comprar cadeira para a pessoa sentar. E aí a gente olhou, eu olhei, né, e comecei a pesquisar na internet, e eu vi essas cadeiras de madeira, eu achava muito bonito, eu queria colocar, mas só que era muito caro, R$3.000, R$3.000 e pouco. Será que não tinha dinheiro nem para aluguel, gente? Até dinheiro para comprar, né? Aí tá bom. Aí um dia a gente foi no Carrefour, do Praia Mar, comprar pratos de presente de Natal para a avó dele.
E aí o Levi, com esse olhinho puxado dele, ele viu uma etiqueta amarela lá no fundo. E aí a etiqueta amarela era desse jogo aqui. Tem esse maior. Que é essas duas, um sofazinho maior e uma mesinha de centro. E aí a gente foi em dezembro, né? Tinha passado a Black Friday e esse conjunto aqui tava com R$700 no Carrefour. E aí o Levi viu e falou, não, eu vou atrás. Aí a vendedora falou, não, isso aí não vale mais, isso aí foi da Black Friday, acabou, tá bem. Eu bem espertinho fui lá, coloquei no Código de Defesa do Consumidor, falei aqui, ó, mas é esse valor que eu quero pagar. O normal eu acho que tava tipo 2.000 e pouco, né? Era de 2.000 e pouco com R$700. É, de 2.000 e pouco porque foi na Black Friday. Aí ela pegou e falou assim, aí depois de tanto relutar ela falou assim, tudo bem, mas se você quiser levar, se você quiser você vai ter que levar, a gente não tá entregando. Eu falei, não tem problema, a gente coloca no carro, eu nem sabia se ia caber no carro. Aí eu falei, não tem problema, a gente coloca no carro. Aí, beleza, foi de novo. Ela pegou e falou assim, olha, a gente não vai conseguir levar até o carro. Eu falei, não tem problema, a gente leva até o carro também. E a gente ficou horas lá, até eles liberarem o produto, horas. Mas enfim, valeu a pena, tá aqui, até hoje. Então persista, gente, né? Porque a gente acredita que sempre quando a gente tem um objetivo e a gente foca, a gente alcança. Até hoje, em todos esses anos, né, hoje a gente tem 5 anos de empresa e de agência a gente tem 1. E nesses anos que a gente está empreendendo, a gente nunca, como eu posso dizer, a gente nunca pegou e falou assim, não vamos fazer porque não vai dar certo. A gente colocou as caras e fez. Algumas vezes a gente quebrou a cara? Sim, porque nada é mil maravilhas. Mas a maioria das vezes deu certo. Então não tenha medo, o recado que a gente deixa para vocês é em frente, porque se hoje a gente está com 2 empresas que sustentam a gente, né? Antigamente não sustentava, hoje o nosso ganha-pão com que a gente vive é porque a gente soube empreender, porque a gente teve planejamento, estratégia e criatividade. E ninguém ensinou pra gente, a gente foi na NASA. Não tinha ninguém para ajudar, não tinha investimento, capital de giro. Intuição, então preste atenção no que você está sentindo. Observe a sua volta, tem que ter muita intuição, tem que ter criatividade, muita responsabilidade e, acima de tudo, honestidade. Eu acho que quando você foca a sua energia com um propósito positivo, você se dispõe a fazer alguma coisa da melhor forma possível e sem pegar nada que não seja seu, sem passar por cima dos outros, o universo ele te devolve de uma forma ou de outra. Então você pode, de repente, empregar suas energias para tal coisa, esperando tal objetivo. De repente, isso aqui que você esperou não veio, mas o universo ele te devolve de alguma outra forma, né? Então, assim, a gente se empenhou muito e a gente teve muitos retornos também. A gente teve alguns tombos? Teve, mas a gente também teve algumas surpresas no meio do caminho. Por exemplo, em 2019, eu fui para Madrid fazer uma especialização, né? E assim, lá atrás eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer isso. E aconteceu. Foi uma experiência maravilhosa, foi muito enriquecedora, isso me modificou muito como profissional, isso enriqueceu, né, a minha técnica e assim, foi um presente do universo e acontece, então a gente precisa estar sempre focado, a gente precisa estar sempre disposto a trabalhar e ser sempre honesto. Agora, Jonathan, já que a gente contou a nossa história, como a gente começou o empreendedorismo, como você sabe, o nosso programa é Saindo do Zero e eu quero que você deixe uma mensagem agora para todo mundo que está assistindo que quer sair do zero. O que você falaria para essa pessoa? Tipo, ou ela já empreende e precisa dar um gás na vida dela, ou ela quer começar a empreender. Tipo aquelas, me contrata pra gente. Olha, eu acho que é aquilo que eu estava falando, né? Você tem que primeiro ter força de vontade, precisa querer muito uma coisa. É isso que você quer? Você tem certeza que é isso que você quer? Então vai em frente. Vão falar, vão te criticar, vão dizer que não vai dar certo, como eu ouvi várias vezes. Às vezes até da própria família. Nossa família não acreditou nunca na gente. Eu já ouvi assim várias vezes, eu ia pra clínica, e aí vai fazer o que lá? Vai ficar sem fazer nada? Fica em casa, é melhor. Mas assim, você tem que acreditar naquilo que você está buscando. Não adianta nada você falar, eu quero outra coisa, mas nem você acredita. Então não vai dar certo. Então a primeira coisa, você quer isso mesmo? Quer, então você tem que bancar isso. E aí você vai atrás, com criatividade, observando a sua intuição, honestidade sempre e fazer com amor. Sempre tentar. Eu não posso porque eu não tenho condições. Sempre dá para fazer. Sempre. Com o que você tem, sempre dá para fazer alguma coisa. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Eu espero que seja o primeiro de vários. Espero também que vocês gostem, que vocês curtam. E eu vou pedir para vocês deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixar um feedback sincero para mim. Tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e saia do zero!